Olá, meu nome é Roberto Gonçalves Pacheco e a nossa aula de hoje é sobre circuitos combinacionais aritméticos. Vamos só para relembrar. Na nossa aula passada, nós vimos como os computadores e os sistemas digitais realizam as operações aritméticas. Então, nós vimos como realizar a operação de adição em binário, como representar um binário em sinal, né? Então, como representar esse binário na sua forma negativa. Vimos os sistemas de sinal magnitude e o sistema complemento de 2. Vimos como realizar a multiplicação nesse binário. Vimos todas essas etapas de como o computador realiza as operações aritméticas. No entanto, a aula de hoje vamos aprender e vimos também a adição em PCD. No entanto, o objetivo da aula de hoje é estudar as implementações, os circuitos eletrônicos, os circuitos lógicos, as portas lógicas, que nos permitem implementar essas operações aritméticas. Então, o objetivo dessa aula é estudar as implementações, os circuitos, os módulos combinacionais. É bom a gente partir com essa ideia que todos os circuitos que a gente vai ver hoje trata-se de circuitos lógicos combinacionais que vão nos permitir e que permitem ao computador e aos sistemas digitais como um todo realizar as operações aritméticas, adição, subtração, multiplicação e todas operações lógicas também, um AND, um OR. Vamos ver como isso se trata em detalhes. Vamos ver o conteúdo da aula. Nós vamos ver módulos meio somadores e somadores completos. Vamos ver os módulos somadores com transporte propagado e antecipado. Vamos ver a diferença entre os dois. Qual a diferença entre os dois? Como que a diferença na implementação? Qual é a vantagem? Qual a desvantagem? Vamos ver todas essas questões, essas minúcias. Depois a gente olha mais atenção à rede de módulos somadores, então como combinar esses somadores para alcançar somadores com mais bits. Vamos ver como que o somador paralelo completo, o somador completo, e como implementá-lo usando como os registradores podem auxiliar, né, para armazenar os operandos que vão ser utilizados pelo somador paralelo. Então, essa etapa de como os registradores estão implementados no ALU para fornecer operandos para o somador paralelo é visto nesse tópico. Depois, a gente dá um tempo nos circuitos eletrônicos, vamos ver como esse somador ele funciona num circuito integrado, né? A gente vai ver um circuito integrado que implementa esse somador. E o circuito integrado pode ser visto como uma caixinha preta e vamos ver como interagir com esse circuito integrado para realizar a soma do somador. Em seguida, vimos como implementar um somador barra subtrator. Antes disso, a gente vê como que faz a subtração, o que é necessário fazer a subtração, tudo em complemento de 2. Vamos apresentar as vantagens. Agora, fixar as vantagens do sistema complemento de 2. Vamos explorar uma vantagem que eu abordei na aula passada, que hoje vai ficar bem claro, sabe? Porque a gente vai ver os circuitos e vai ver essa vantagem mais atenção, porque na aula passada eu só mencionei essa vantagem. Depois desse tópico, a gente chega num ponto da unidade lógica aritmética, a ALU. Então, note que todos os circuitos anteriores eles executavam uma função. Ou eles somavam, ou eles subtraíam. O anterior já somava, subtraía. Agora, a ALU vai permitir fazer diversas operações aritméticas. Soma, subtração de termos diferentes, né? Então, A menos B e nos permite fazer B menos A. Permite só inverter os bits, vai permitir
diversas implementações que queiramos, né? Quando implementa-se uma ALU. E, por fim, não sei se dará tempo para essa aula, vamos ver o circuito comparador e o circuito multiplicador, que é um tópico um pouco mais avançado, que inclusive não é abordado por um dos livros da bibliografia. O TOT não aborda, mas a gente vai consultar o Herzegovac para ir mais a fundo nesse tópico. Então, tem toda uma visão, uma visão inicial do que será abordado na aula de hoje. Eu espero que fique muito claro todo esse conteúdo. Para a gente começar, vamos verificar, vamos entender o que é uma unidade lógica aritmética. Nos computadores, as operações aritméticas e lógicas, então, soma, subtração, multiplicação. Multiplicação tem uma vírgula aí, tem uma observação. Adição, subtração, as operações lógicas, AND, OR, XOR, todas essas operações lógicas são feitas com um componente que se chama ALU, que significa Arithmetic Logic Unit, ou, na sua tradução em português, costuma se referir como ULA, Unidade Lógico-Aritmética. Mais importante, por hora, nesse nosso início de aula, é termos em mente que a ALU é um circuito combinacional, que nos permite realizar diversas operações aritméticas. Então, tal qual um circuito combinacional, ele não tem uma certa memória para armazenar os resultados, então os resultados eles vão ter que ser armazenados nos registradores. Tal qual um circuito combinacional, a sua saída depende unicamente das suas entradas naquele instante de tempo, então não tem uma relação com um histórico, né, de uma entrada passada. Então, temos em mente que a ALU é puramente um circuito combinacional para realizar todas as funções aritméticas, as operações, e as operações lógicas também. Aqui, a gente vai começar vendo uma pequena parte, uma introdução muito, muito superficial de organização da CPU. Então, a gente pode ver que a unidade lógico-aritmética ela é composta por dois registradores, um registrador chamado registrador acumulador e um registrador B, que vamos ver a diferença de cada um. E também ela é composta pelo circuito lógico, que é o circuito combinacional que vai executar essas operações essas operações aritméticas realizadas pela ALU, ou pela ULA, como preferir. Acompanhado do tudo na CPU, temos a unidade de memória, o computador, que vai transmitir as instruções e armazena os operandos, e também armazena as instruções a serem executadas, uma unidade de controle. A gente vai minuciar o possível para essa estrutura ficar clara. Não vamos entrar em detalhe, porque não é o nosso foco agora. Eu estou introduzindo porque é importante saber o que é a ALU desde já. Esse tópico, dessa organização, da unidade de controle, da unidade de memória, elas serão abordadas mais à frente no curso, bem mais à frente, ou, se não, podem ser abordados no curso exclusivo de organização de computadores. Mas, para nós, nesse ponto, uma noção bem superficial vai ser necessária. Então, a ALU é composta de dois registradores, o registrador acumulador, o registrador B, que é um registrador auxiliar, que recebe os operandos da memória. Vamos deixar isso bem claro ao longo da nossa apresentação, da nossa aula. E o circuito lógico, que é o circuito combinacional que vai realizar as operações aritméticas. Então, como podemos ver,
a ALU tem dois registradores, acumulador e o registrador V. E o circuito combinacional. Vamos ver as funções desses registradores. O registrador acumulador armazena os resultados das operações aritméticas realizadas pelo circuito combinacional. Então, assim que a gente realiza uma operação aritmética, o circuito combinacional realiza uma operação aritmética, ele, por si só, não tem a capacidade de armazenar os dados, já que ele é um circuito puramente combinacional. Então, ele precisa armazenar em algum lugar. Dessa forma, a ALU vai armazenar os dados, assim que a operação aritmética é feita, esse circuito lógico pode transferir os dados de saída para o registrador acumulador. Dessa forma, já esteja disponível esses dados armazenados no acumulador para próximas operações. Vamos citar um exemplo? Fizemos 3 mais 4 menos 1. Primeiro, como sabemos, o circuito somador, computadores só realizam operações de 2 em 2, né, com duas parcelas. Então, ele realiza primeiro 3 mais 4. Esse resultado é armazenado no acumulador e já fica pronto para buscar o operando menos 1 na memória, trazer para o registrador B e fazer essa operação com um resultado armazenado no registrador acumulador. Tá entendido? Então, o acumulador ele serve para receber e armazenar os resultados feitos pelo circuito lógico da ALU. E o registrador B é o registrador utilizado para armazenar os operandos buscados na memória. Então, sempre que eu for buscar um operando na memória, esse operando vai vir para o registrador B. Note que é importante a gente ter essa ideia para a gente saber que, como mostrado na figura anterior, o registrador acumulador não necessariamente tem uma ligação com a memória. Sabe? Nessa figura, podemos ver que tem uma seta ligando na memória, mas é uma questão, tem até específico isso no livro do Totti. É uma questão para facilitar a implementação, só que não é necessário. Sabe? O necessário, o obrigatório, é que o registrador B seja o registrador que receba os dados da memória. O acumulador, se eu não tiver mais nenhuma operação a ser realizada com os dados armazenados do operador, do registrador acumulador, aí sim, esse registrador pode escrever os dados na memória, armazenar na memória. Sim? Então, é isso. Enquanto o acumulador armazena os resultados feitos anteriormente pelo circuito lógico, o registrador B ele armazena os dados, armazena os operandos buscados na memória. E o circuito combinacional realiza as operações aritméticas. Essa é, novamente, uma descrição do blocos funcionais de um ALU. Agora vamos ver qual é a função da unidade de controle. A unidade de controle recebe as instruções a serem executadas da unidade de memória, provenientes da unidade de memória. Então, essa parte ela é bem detalhada no curso de organização de computadores. Caso os alunos tenham uma curiosidade, queiram estudar com detalhes, eu indicaria o livro do Starlings. Posso colocar no Google Classroom da disciplina. Caso os alunos tenham alguma curiosidade, uma necessidade de aprender, de ler essa parte com mais detalhes, eu recomendo o livro do Starlings, que é o livro Organization and Computing Architecture, William Starlings, que faz ser declarado muito detalhe e rigor
essa questão, né, da unidade de controle, da CPU, os processos a serem seguidos por ambas, como ler as instruções, tudo com muito detalhe. Os ciclos de busca, decodificação, execução, tudo com muito detalhe. No entanto, vamos apenas nos interessar por uma parte bem superficial desse tópico. Para o nosso interesse atual, a unidade de controle recebe as instruções que estão armazenadas na memória, pega essas instruções. Então, essas instruções chegam da memória, como indicado pelo nosso número 1 aqui, e a seta. Essas instruções nada mais são do que um conjunto de bits, certo? Aqui eu procurei simplificar. Tá? Então, essa instrução nada mais é do que um conjunto, uma série, uma sequência de bits, no qual os primeiros bits indicam o opcode, que é o código de operação, ou seja, a operação aritmética a ser executada pelo circuito lógico. E outra parte dessa sequência de bits indica o operando, o endereço do operando na memória. Então, a unidade de controle faz essa separação, pega o código de operação para informar ao circuito lógico, nessa seta aqui, qual operação aritmética o circuito lógico vai realizar com esses operandos. E com o endereço do operando, a unidade de controle executa um ciclo chamado de ciclo de busca, na qual ele vai ler esse endereço na memória, traz os dados, o operando armazenado nesse endereço para cá. Então, esse operando que a unidade de controle manda buscar na memória, vem para o registrador B. É armazenado no registrador B e depois a gente pode executar essa operação aritmética com o operando que está armazenado no acumulador. Então, vamos simplificar. A unidade de controle recebe uma instrução da memória, busca o operando especificado na instrução que ela recebeu. Esse operando que ela buscou é armazenado no registrador B, o que permite ser executada a operação aritmética, que é definida também pela unidade de controle. O operando é transferido da memória para o registrador B, como mostrado no item 3, nessa seta. O circuito lógico combinacional executa a operação aritmética definida pela unidade de controle. Então, veja só, essa seta aqui é para a unidade de controle comunicar quais são as operações, qual é a operação aritmética a ser realizada. Então, a unidade de controle informa uma sequência de bits que o circuito lógico tem uma codificação de qual sequência significa cada operação. A gente vai ver isso no final da aula. A gente tem uma sequência, então ele sabe qual a operação o circuito vai executar e executa a partir utilizando os operandos, né, do acumulador e do registrador. Eu peço aos alunos para ficar bem atento à direção das setas, que as setas elas informam a comunicação entre esses blocos e a direção para onde o fluxo de dados. Então, vamos ver aqui, o registrador acumulador e o registrador B transferem os dados, os seus conteúdos por circuito lógico. O circuito lógico executa a operação definida pela unidade de controle e armazena o resultado no registrador acumulador. Então, essa é a organização bem básica e de forma bem superficial de uma loop. O importante aqui é a gente saber o papel da unidade de controle, o papel do circuito lógico e saber que ele é combinacional e o papel de cada um dos registradores. Vamos supor que a operação seja uma soma. O número armazenado no registrador B é somado
com conteúdo armazenado no registrador acumulador. Veja, então, o acumulador transfere o seu estado para o circuito lógico, o registrador B transfere o seu status para o circuito lógico, a unidade de controle informou que vai ser executado uma soma, e o circuito lógico faz e armazena no acumulador. Por exemplo, 5 mais 3 menos 1, realize-se a operação de 5 mais 3, sendo o 5 armazenado no acumulador, o 3 no registrador B. O resultado 8 é armazenado no acumulador. Em seguida, busca-se operando menos 1 na memória. Ele é trazido até o registrador B, é armazenado no registrador B. Em seguida, pode realizar a próxima operação aritmética, que vai ser 8 menos 1, 7. 7 é armazenado no acumulador. Se não tiver nenhuma operação a ser feita com esse resultado, né, o mais 7, o que vai acontecer é que a unidade de controle vai mandar escrever, armazenar esse dado na memória. Uma das operações aritméticas realizadas pela LU é a soma. Tem várias outras, como a gente vai destrinchar a seguir. Então, já que uma das operações é a soma, vamos estudar o circuito somador, ou seja, o circuito combinacional aritmético responsável por permitir realizar a soma entre dois números binários armazenados nos registradores da LU. O somador binário paralelo é um circuito combinacional que permite realizar a soma entre dois operandos binários de cada vez. Dessa forma, tem duas parcelas. O bom notar aqui que permite realizar a soma entre dois operandos binários. Ou seja, não é sobre 3, não é 4, é 2. Ah, professor, a minha conta requer 3 parcelas, 4 parcelas. Essas operações serão feitas de duas em duas. Faz uma operação entre dois operandos, armazena o acumulador, traz o próximo da sua sequência de operações e assim vai fazendo. Vamos notar que a soma é composta de duas parcelas, que a gente já aprendeu desde a primeira série, certo? Só que aqui a gente vai adicionar uns detalhes. A primeira parcela é armazenada no registrador acumulador, enquanto a segunda parcela é armazenada no registrador B. Vamos ver como que essa sequência, que cada parcela é armazenada no registrador, vai fazer sentido para a gente mais para frente, porque a gente vai detalhar a sequência de operações. Ou seja, a sequência de tarefas feitas pela LU. Vamos deixar isso bem claro. Esse circuito também pode ser chamado, também é denominado somador de transporte propagado. Vamos ver por que cada um recebe esse nome. Por que recebe o nome de somador binário paralelo ou que recebe o nome de somador de transporte propagado. Vamos agora fazer uma distinção aqui. O somador binário paralelo é uma denominação, uma nomenclatura utilizada pelo livro do Todt, enquanto o livro Introduction to Digital Systems, do Milos Herzegovich, utiliza sempre a nomenclatura de somador de transporte propagado. Então, quando o aluno for consultar uma dessas duas nomenclaturas e olhar nomes diferentes, se tratam da mesma coisa.
No TOT, o aluno vai poder ver somador binário paralelo, enquanto no ESSER-OVAC vai se deparar com o termo somador de transporte propagado. A gente vai ver por que desses dois termos. Esse circuito também pode ser chamado de somador completo. Também uma parte desse circuito pode ser denominado como somador completo, full adder. Vamos ver a seguir. Cada uma dessas peculiaridades. Primeiro, vamos dar um exemplo de revisão. Como que faz a adição entre binários? Que é a partir do funcionamento dessa adição entre binários, a gente vai modelar o circuito, né? Modelar um circuito somador. O que um circuito somador tem que fazer? Então, o registrador A possui o binário 1, 0, 1, 0, 1, e o registrador B tem armazenado o binário 00111. Tá? Então, o nosso circuito lógico vai realizar a soma, que foi uma operação definida pela unidade de controle. A unidade de controle falou, eu tenho que fazer uma soma. E aí falou para a Lu fazer uma soma, para o circuito lógico realizar a soma. Então, vamos fazer aqui. Primeira parcela, segunda parcela, a primeira armazenada no acumulador e a segunda no registrador B. Vamos ver. 1 mais 1, resultado dá 0. A soma 0, carry 1. 1 mais 0 mais 1, gera uma soma 0 e um carry 1. 1 mais 1 mais 1, gera uma soma 1 e um carry. 1 mais 0 mais 0, gera uma soma 1 e não gera carry, né? Ou gera um carry 0. 0 mais 1 mais 0 dá 1. Então, o resultado dessa soma é 1, 1, 1, 0, 0. No momento, não estou levando em consideração o bit de sinal. Não. Por enquanto, não. Por hora, não. Mas vamos seguir. Note que o resultado da soma dá igual a 1, 1, 0, 0. E se quisermos o resultado do carry, o que deu de carry, vimos que deu 0, 1, 1, 1, 0. Professor, mas esse 0 aqui não existia. A gente pode considerar que veio daqui, né? Veio do nada, né? Do vazio, o 0 de carry, porque não afeta a nossa operação, né? 1 mais 1, sendo um carry aqui, um carry invisível, né? De 0, não afeta a nossa operação de soma. Então é isso. A soma é dada por 1, 1, 1, 0, 0 e o carry por 0, 1, 1, 1, 0. Então vamos ver como que funciona essa modelagem de um circuito somador. Vamos modelar. Vamos modelar. Para modelar, vamos esquecer todos os outros bits. Vamos focar só nesse LSB, que é 1 na primeira parcela e 1 na segunda parcela. Como que já vimos, para somar binários, 1 mais 1 gera 0 na soma e gera um carry 1 para o próximo bit, né? Para a próxima posição do bit. Até aí, tudo bem, né? Já aprendemos isso. Mas note, vamos tentar modelar o que aconteceu agora. Vamos pensar. Nós tivemos duas entradas e nos gerou duas saídas. Uma saída da soma e uma saída de carry, que transferiu uma informação, um bit, um sinal, para a posição do próximo bit, certo? Ou seja, o resultado da soma produz dois bits. Um é o resultado da soma e o outro é o carry para a próxima posição. Então, vamos modelar esse circuito somador, que a gente não sabe como que
é o circuito eletrônico, né, o circuito lógico para executar essa operação, mas vamos ver ele como uma caixa preta. Então, esse bloco FA, que eu chamei de FA para denominar full adder, que é um somador completo. Vamos especificar por que um full adder a seguir. Então, temos duas entradas, ou seja, 2 bits de sinal, AI e BI. Também vimos que sempre existe um carry que vem da posição anterior, né? Que também é uma entrada. Então, nesse caso aqui, desse segundo bit menos significativo, ele recebe um 1 da posição anterior. Então, esse é um carry de entrada. Em relação ao bit menos significativo desse número, ou seja, esse LSB aqui, ele recebe um carry de 0. Vocês conseguem ver que significa um carry de 0? Agora, nós já vimos que modelamos, de certo ponto, um CI, recebendo um carry da posição anterior. E nossa saída é um resultado de soma, denotado por SI, e um carry para a próxima posição, né? Para o próximo bit, que a gente vai denotar aqui por CI mais 1. Note que essa nomenclatura de utilizar esse subíndice I tem como objetivo tornar esse nosso modelo genérico. Né? Você pode alterar as posições do I para ele ir se movimentando do menos significativo até o mais significativo. Ou seja, num número com N bits, esse I vai de 0 até N-1. Para expandir o somador binário, porque até o momento, nosso somador ele executa a soma entre 2 bits. Vocês concordam comigo? Aí, A e BI são bits, exclusivamente. Agora, para expandir criar somador de 4 bits, de 8 bits, basta que a gente consiga aglutinar esse bloco. Então, esse vira um bloco construtor, que a partir da combinação e da aglutinação desses blocos, conseguimos formar somador de N bits. Então, com N blocos, formamos um somador de N bits. Vamos ver o exemplo. Vamos construir um somador de 4 bits. Então, eu peguei aquele bloco lá, coloquei da seguinte organização. Note que o C1, né, o carry de saída do primeiro somador, FA0, ele se torna o carry de entrada do FA1, do próximo bit, certo? E a partir dessa construção, desse encaixe, nós vamos criando um somador de 4 bits. E aí note que A0 e B0 são os bits de entrada, que são somados com o carry de entrada e geram um carry de saída para o próximo bit e um resultado da soma, que é dado aqui denotado por S0. E o resultado da soma de 4 bits aparece a partir da aglutinação desses sinais de saída, né? S3, S2, S1, S0. O somador é paralelo. Olha como que a gente já está explicando a origem das nomenclaturas. Um somador binário, porque ele soma binário. Agora vamos ver porque ele é paralelo. O somador é paralelo, pois os bits relativos às parcelas, ou seja, os bits de entrada, AI e BI, são inseridos de forma paralela e simultânea no circuito. O que isso quer dizer? Por que é paralelo? Porque os bits de entrada dos operandos, AI e BI, eles são inseridos todos juntos.
simultaneamente no circuito somador, certo? Por isso é o somador paralelo, que essas entradas são paralelas. Agora vamos à generalização. Capítulo 10 do livro Introduction to Digital Systems, do Ercegovac. Quando vocês pegarem e consultarem o livro, vocês vão ver que não vai ser utilizado somador binário paralelo, mas vai ser utilizado o termo somador de transporte propagado, para se referir a esse somador aqui. Esse livro vai permitir nos generalizar um somador, né? Criar um modelo que seja geral para N bits. O anterior, a gente utilizou um modelo que é um exemplo, né? Que é o básico do TOT. O TOT explica por exemplo. O Ercegovac, ele sempre tenta generalizar. Então, vamos mostrar também a generalização. Um somador binário de N bits é um circuito combinacional, até marquei de vermelho para notar e enfatizar o combinacional, que possui duas entradas de N bits. X, um vetor de xn-1 até x0, e y, um vetor de bits de yn-1 até y0. Quando somados, esses operandos resultam em uma saída também de n bits, que é o vetor de bits z. Além disso, há uma entrada e uma saída adicional, né? O carry in, que é aquele carry de entrada, e o carry out, que é o carry do M, o carry de saída do MSB, do binário, do bit mais significativo. Tá? Agora vamos fazer uma especificação em alto nível dos somadores binários de N bits. As entradas vão ser dois operandos de N bits. Vai notar que o x, y e i são binários, então eles podem assumir valores de 0 e 1. O CI é um bit de entrada adicional, né, para nos indicar o carry de entrada do LSB. Esse bit existe para nos facilitar a implementação do bloco, para facilitar essa implementação em bloco, né? Porque a gente pode encaixar esse CI esse bloco em qualquer parte, né? Em qualquer lugar. Para fazer aquela rede, né? De um somador de N bits ser uma aglutinação de somadores de 4 bits, de 1 bit, certo? Não sei se ficou claro. Se não ficou claro, entre em contato, vá para o Classroom, deixe a sua mensagem. Na próxima aula a gente pode te tirar todas as dúvidas. A saída é um vetor de n bits, de Zn-1 a dz áudio, e você tem uma saída adicional, que é o carry de saída, que pode ser um binário entre 0 e 1. Agora vamos ver qual é a função implementada, né? A função implementada por esse somador, pode ser descrita matematicamente como z igual a x mais y mais zin, né, que é o de entrada, mod de 2n. Vamos ver o que é uma função mod, que talvez seja novidade para alguns alunos, para a gente lidar com esse problema de uma forma mais robusta, né, mais matemática. E o zout, ele vai ser 1 sempre que o z, ou seja, o resultado da soma, for maior ou igual a 2n. O que isso significa? Vamos tentar entender primeiro esse termo aqui. Vamos dar um exemplo. O ator está n igual a 3, certo? N igual a 3, 2 elevado a 3 vai dar 8, que precisa de 4 bits. Então, ou seja, com n bits, n igual a 3, podemos representar números de 0, 0, 0, 0, até 7, que é o 1, 1, 1, em binário. Então, de 0 a 7, a gente consegue representar. 8 para cima, a gente não consegue representar por 3 bits. Então, vai gerar um carry de saída para o quarto. Então, sempre que gerar esse carry de saída para o quarto, que é o carry cout,
ocorre quando o Z, o resultado de saída, for maior ou igual a 2N. Certo? Agora vamos ver o que é esse mod. Função mod. Uma especificação interna do nível, essa função mod, ela pode ser descrita da seguinte forma. Se Z, né, o resultado da soma, for menor do que 2N, o resultado desse mod vai ser o próprio x mais y mais ci, o carry de entrada. No entanto, se o Z for maior ou igual a 2N, o resultado vai ser x mais y mais carry de entrada menos 2N. Um somador de transporte propagado, ou seja, o mesmo nome de um somador binário paralelo, é uma rede multinível, ou seja, ela pode ter vários níveis, né? Ou seja, um somador de n bits é um somador de 1 bits aglutinado n vezes, né? Então, esse multinível é para contar essa aglutinação, né? Essa repetição de blocos, formada pela conexão de módulos de somadores completos. Aqui, nesse ponto, vamos enfatizar o que é um full adder, né? O que é um somador completo. É essa modelagem aqui, que estamos mostrando aqui no canto. Um somador completo se refere ao circuito somador de 1 bit. A partir desse somador completo, podemos fazer uma rede de somadores para criar, para construir somador de 4 bits, somador de 8 bits, somador de 16 bits e por aí vai. Certo? Esses módulos full adder somam um par de bits, xi e yi, e um carry de entrada, ci, e produzem uma saída zi. Note que está um pouco equivocado aqui, né? Está com uma notação antiga. E um carry de saída, ci mais 1. Note que quando aglutinarmos, né, n somadores completos, ou n full adders, conseguimos criar somador de n bits. Um somador de transporte propagado ou um somador de binário paralelo de n bits. Certo? Agora, vamos notar o seguinte. O atraso de um somador de transporte propagado. Primeiro, vamos dar um passo atrás. E vamos já, de imediato, tentar entender a nomenclatura. O que é um somador de transporte propagado? Porque nesse tipo de somador, o nosso carry de entrada e os carries intermediários, eles são propagados, eles são transmitidos para o próximo full adder. Então, há essa propagação, essa transmissão de carries entre os blocos do full adder, sabe? Então, por isso, levou o nome de transporte propagado, uma nomenclatura utilizada pelo livro do Ezergovac. Agora, vamos notar o atraso que surge nesses somadores. Que na nossa aula de apresentação, os alunos deixaram claro que seria uma novidade. Esse tópico de atraso é uma novidade frente ao que foi ensinado na disciplina de circuitos lógicos. Então, note que os pares de entrada, x, y, y, até xn-1y1, são inseridos simultaneamente no somador. Então, todos os bits relativos à parcela são inseridos simultaneamente. Que é por isso que recebe, que o TOT chama de somador binário paralelo. Então, todos eles são inseridos simultaneamente. Então, não tem um atraso. O atraso para gerar o Z
é o atraso do próprio bloco, né? Do circuito combinacional de um full adder que a gente vai determinar adiante. Mas o circuito para gerar o Z é puramente o atraso do circuito combinacional do full adder, porque não tem como fugir. Tem esse atraso. Esse atraso é muito pequeno para o circuito combinacional, praticamente imediato ali, que a gente vê gerar esse resultado. Mas existe um atraso, claro, sempre existe. Mas até aí tudo bem. Como resultado, ele acontece praticamente imediatamente. O que acontece em maior atraso, repare, ó, os carries de entrada CI, ele depende do carry de saída da posição anterior. Ou seja, um carry de saída do CN, ou seja, esse resultado aqui, ele só vai ser possível esperando aqui o CN-1, sabe? Então, esse zero, vocês notam que há uma ligação entre esses carries, por isso que o transporte propagado. Então, se cada circuito combinacional gera um ΔT de atraso, note como que esses blocos são encadeados. Então, esses atrasos, até chegar nesse CN aqui, no final, esses atrasos são acumulados, certo? Então, se esse primeiro bloco gera um atraso de ΔT, o segundo vai gerar um de ΔT dele, mais um ΔT do anterior. E assim, consequentemente. Então, quanto maior o somador de N bits, quanto maior for o somador, né? Quanto maior for o N, maior é esse atraso de propagação. Por quê? Porque o carry CI, né, da posição I, o IS, o AD, depende de todos os carries anteriores. Então, o atraso dele é acumulado, é a acumulação de todos os blocos anteriores, né, os full adders anteriores. Veja só que só é possível obter C2 sabendo C1 e C0. Nesse sentido, o TC, né, esse T, subíndice TC, o TC é o atraso, vamos denotar, né, vamos definir TC como atraso da propagação do carry, né, ou seja, de CI gerar CI mais 1, e TZ o atraso, que é o atraso do circuito combinacional, né? Do CI gerar ZI, certo? Ou seja, é o atraso desse percurso aqui, ó, vindo daqui, certo? Então, é o atraso puramente do circuito combinacional. Vamos tentar agora pensar como que a gente modela esse atraso total da rede, né? Essa acumulação. O atraso da propagação da rede como um todo, da rede de somador, é dado como N-1 vezes TC. Por que esse N-1 aqui? O primeiro não tem atraso, porque ele é o início. Todos os outros têm atraso. Então, vai ter N-1 atrasos. A gente está considerando aqui que todos os circuitos, todos esses blocos, né, o FAI, tem um atraso TC que é igual para todos, certo? Então, a gente tem uma soma aqui, uma acumulação. Claro que estamos avaliando o pior atraso, né, que é para gerar a resposta completa, né, o ZN-1. Ou seja, que é o caminho crítico, que começa aqui o inicial até ele chegar no resultado como um todo. Então, tem um N-1, que é o acúmulo é a acumulação desses atrasos,
em função desse encadeamento de blocos, mais um termo aqui que é o máximo entre o TC e o TZ. Certo? Vamos tentar explicar isso daqui com um pouco mais calma. Nota que todos esses termos aqui é o transporte do carry. Né? Os atrasos é para fazer o transporte do carry de um bloco para o bloco posterior. E aí vai acumulando e aí dá origem ao primeiro termo. Só que chega no último termo, esse último termo também gera um atraso para gerar esse CN aqui. Só que nesse último termo, esse atraso pode ser o tempo para propagar o carry N, né? O CN aqui. E tem um tempo de atraso para propagar esse ZN-1. Então, o pior atraso, né, o atraso de propagação da rede como um todo, vai ser o máximo do atraso. Né? Qual atraso é maior? Para gerar o carry, CN, ou para gerar o ZN-1. Certo? Então, deu origem a essa determinação de propagação da rede. O atraso de propagação numa rede somador é igual a N-1, o atraso para gerar um carry para o pitch posterior, mais máximo do TC e TZ. Note que o N-1, esse termo, é o número de propagações, ou seja, é o número de vezes que o carry é propagado, ou seja, é o número de intervalos entre full adders, né? Aqui eu coloquei número de intervalos, para a gente estar bem fixo nisso. Então, tudo bem. Até aqui, o que fizemos? Vimos toda a introdução de como está organizado uma ALU, os registradores, a sua composição, a função de cada uma, todas aquelas operações da ALU, certo? Depois vimos que já que a ALU faz operações aritméticas e a soma é uma dessas operações, a partir do funcionamento da soma de binários, modelamos o que é uma soma, como essa caixa preta, né, como esse modelo, que é o full adder. Estudamos como combinar esses full adders de modo a criar um somador de N bits, certo? Agora, até o momento, a gente não estudou como implementar esse somador. Qual é o circuito lógico que nos permite implementar a soma? Não tocamos nesse assunto ainda. É agora que a gente vai começar a nossa parte mais divertida ainda, que é os circuitos lógicos, todas as portas para fazer esse somador. Então, projete um circuito lógico para o somador full adder FAI. Note que eu utilizei todas essas nomenclaturas, XI como o bit de entrada, YI como outro bit de entrada, né? O primeiro, o segundo operando, o CI como carry de saída do bloco, o CI como carry de entrada do bloco F do bloco full adder, do circuito full adder, e o ZI como resultado da soma. Tentei manter tudo muito genérico, utilizar essas nomenclaturas genéricas para vocês, alunos, terem ideia que o I varia de 0 a N-1. Então, vamos projetar esse circuito. Primeiro passo para projetar esse circuito. Construa a tabela verdade. Certo? Que é sempre o nosso primeiro passo. Então, vamos construir a tabela verdade. Aqui está mostrando a tabela. Aí eu aconselho de verdade a todos os alunos pausarem o vídeo agora e irem fazer a sua tabela verdade e ver se estão fazendo certo, fazer esse processo de prática, certo?
E aí começa a fazer a tabela verdade, essa é a resposta. Então, note que temos uma saída para cada uma. Temos uma coluna, temos duas saídas, ZI e o carry da posição posterior, CI mais 1. Então, nós temos dois circuitos, né, para escrever. Temos duas saídas, temos dois circuitos para escrever, que é o circuito do ZI e o circuito do CI mais 1. Certo? Essa é a tabela verdade. Agora que temos a tabela verdade, temos duas direções. Ou escrevemos a expressão booleana a partir de soma e produto, ou fazemos mapa de Carnot. Certo? Então, temos dois caminhos. E eu aconselho os alunos fazerem os dois caminhos. A soma e o produto, porque é sempre muito confortável, e o mapa de Carnot para a gente exercitar o mapa de Carnot, que nos permite, é uma ferramenta que nos permite grande facilidade para obter essas expressões booleanas, certo? Nessa etapa, aqui nesse momento, a gente vai escolher o soma e produto, certo? Então, como vamos expressar o ZI? ZI, ou seja, o resultado da soma entre dois operandos xi e y1 vai ser dada por xi barra yi barra ci, todas as expressões aqui. Note o seguinte, a gente consegue simplificar essa expressão. Como que a gente vai simplificar essa expressão? Primeiro ponto, a gente vai colocar um fator em evidência. Olhe nesses primeiros 2 bits aqui, esses 2 termos aqui. Note que o termo xi barra é comum aos dois. Enquanto nesses 2 últimos aqui, o que é comum aos dois é o xi, certo? Então, vamos colocar esse em relação aos 2 primeiros, xi barra em evidência, em relação aos 2 últimos, o xi em evidência. Colocados os 2 em evidência, podemos ver que o termo entre parênteses nada mais é do que um ou exclusivo. Pode ser substituído por um ou exclusivo, ou a porta XOR. Você já deve conhecer isso muito bem. Agora, o do segundo termo nada mais é do que uma porta XOR barrada, né? Certo? Uma XNOR, né? Ou coincidência, nomenclaturas, certo? Então, pode ser escrita como uma porta barrada. Então, vamos substituir os 2 termos. Pronto, substituindo os 2 pelo seu ou exclusivo e pelo ou exclusivo barrado. Agora, vamos notar que é possível simplificar ainda mais essa expressão booleana. Podemos chamar K igual a y e ci, né? Ou seja, chamar toda essa parte aqui do circuito como uma variável K, ou seja, a parte do exclusivo a gente chama de K. Então, note que vai ficar xi barra K mais xi K barra. Olha, um outro ou exclusivo surgiu aqui. Então, a gente pode substituir esse termo por xi XOR K. Substituímos. Mas K é uma variável temporária, é uma variável intermediária. Voltemos para nossas variáveis, para os nossos sinais de entrada. Então, note que o resultado da soma nada mais é do que xi XOR yi XOR ci. São 2 portas XOR. Uma para receber esse primeiro, o resultado dessa porta, entra numa outra porta XOR, tendo como segundo termo dessa XOR o CI.
Então, obtemos aqui uma expressão booleana, não tem como simplificar mais do que isso, para o termo, né, para o resultado da soma ZI. É um grande passo. Já podemos implementar um circuito, parte de um circuito somador, né? O circuito que nos dá o resultado da soma. No entanto, não basta só isso. O circuito somador também precisa de saber o carry, né? Precisa gerar o carry para a próxima, para o próximo bit, né? Para o bit mais significativo, imediato. O Y mais 1. O I mais 1, especificamente. Se a gente parasse aqui, a gente ia ter uma soma apenas entre bits, certo? Entre um bit, um sinal de apenas um bit, certo? Nosso somador FI. Mas quisermos ter a possibilidade de aglutinar e formar redes de somadores, até construir somadores de n bits, precisamos determinar também o carry, certo? Esse termo aqui, o carry de saída, esse termo aqui, CI mais 1. Agora, vamos ver como a gente determina esse CI mais 1. Agora, vamos buscar a expressão booleana CI mais 1. Há duas abordagens para simplificar essa expressão. Vamos apresentar as duas. Vamos ver que elas têm as suas diferenças. Vão ser duas muito simples, muito tranquilas para os alunos. Os alunos, quando eles estiverem projetando, eles escolhem qual abordagem, qual direção eles vão seguir, qual se sentem mais confortável. Mas eu, como professor, preciso apresentar as duas, apresentar opções. Há duas abordagens para simplificar a expressão do carry de saída, né? O CI mais 1. Abordagem número 1. Vamos escrever um CI mais 1 na sua forma soma e produto. Bem simples. Vamos ver que é essa expressão. Novamente, solicito aos alunos que façam isso por si próprio. Treinem, pratiquem. Fazer isso mais uma vez. Vão fazendo, vão tornando isso uma prática para nunca mais errar. E para vocês conferirem os resultados, né? Para vocês chegarem nos resultados. Eu estou apresentando como que é slide, não tem como apresentar para vocês, e não convém reensinar, revisar soma produto. Vocês já sabem da disciplina de circuitos lógicos, eu estou admitindo que vocês sabem, presumindo que vocês sabem muito bem escrever circuitos lógicos na forma soma e produto a partir de uma tabela verdade. Então, dado que vocês sabem isso, vocês vão ver aqui que basta escrever os termos cuja saída deram 1. E aí vocês vão ver aqui, para escrever, aqui é xi, y e ci, com xi dizendo 0, então xi barrado, y e ci, e aí vocês escrevem a soma do produto. Tudo bem. Escreveu a soma do produto, essa expressão booleana. Uma vez que essa expressão booleana está escrita, temos que simplificá-la. Então, novamente, a gente faz a simplificação e a gente faz... Qual é o nosso primeiro passo para simplificar? Olhar o que tem de semelhante, certo? No entanto, vamos passar uma técnica um pouquinho mais legal do que isso, certo? Note que esse termo aqui, ele tem termo igual com o primeiro termo, com esse, que no caso é o YI. Ele tem fator igual ao número
no seguinte caso, é o YICI, ele tem termo igual com esse segundo termo aqui, que no caso é o XICI, e tem termos iguais com esse terceiro, que é o XIYI. Então, num termo desse, esse último, tem dois termos iguais com cada um dos termos anteriores. Certo? Então, vamos usar uma técnica um pouquinho mais esperta. Note que se repetirmos o termo XI, YI, não vamos alterar o resultado da nossa saída. Por que a gente não vai alterar? Lembre que A mais A, ou seja, A ou A, sempre resulta em A. Certo? Uma propriedade que vocês aprenderam em circuitos lógicos. A ou A igual a A. Certo? Então, A ou A ou A ou A infinitas vezes sempre vai dar A. Certo? Então, a gente pode, aqui eu coloquei, ó, A igual a A ou A, resulta em A. Não muda. Repetir termos algébricos, termos de soma, não altera a nossa saída. Então, vamos usar essa técnica. Vamos adicionar dois termos, x, y e ci, aqui. Então, temos três, sendo que esses dois últimos aqui são termos adicionados dessa nossa técnica. A partir disso, a gente vai agrupar esses termos para isolar os termos semelhantes. Então, vamos agrupar de forma inteligente aqui. Certo? Olha, vamos agrupar esse primeiro com esse daqui, o segundo com o penúltimo e o terceiro com o último. Eu tomei a liberdade de circular de cores diferentes para facilitar os alunos os termos que serão agrupados. Certo? Depois que eles serão agrupados, eles vão colocar os termos semelhantes em evidência. Então, vamos dar um exemplo aqui. O círculo vermelho é esse termo e esse daqui. O que eles têm de semelhante? De igual. Os termos YI, CI, tem nos dois. Então, o que a gente vai colocar? Vamos colocar esse termo aqui em evidência. E aqui sobra, dentro do parênteses, xi barra mais xi. Isso acontece com todos os demais. Né? Fica um fator, um sinal barrado, mais ele próprio. O que aprendemos em circuitos lógicos é um sinal mais o seu inverso, né? um sinal ou o seu barrado, o seu próprio sinal barrado, o resultado sempre é 1. Né? Que a gente aprendeu essa propriedade na disciplina anterior. Então, qual é o resultado desse aqui? O resultado, esse termo é 1, esse termo é 1, esse termo é 1. Pronto. Escrevemos a nossa expressão simplificada e não tem como simplificar mais. Certo? Então, tudo certo. Agora, vamos ver como que é um circuito somador completo. Né? Aquele bloco FA. Como que ele é o circuito que implementa esse bloco. Note, A, B e C, que é o de entrada, são as entradas e geram um S, um Cout aqui. Essa é a figura 6.8 do livro do Totti. Note que A e B, note que B e C eles entram numa porta XOR e o seu resultado é o XOR do A. Então, lembra que o Z, o resultado da soma Z anteriormente, era dado por XI XOR YI XOR C, carry de entrada, né? O CI. Note que está implementado aqui. É exatamente isso. E o Cout, né? O CI mais 1, também está implementado aqui. Né? Os 3 AND e um OR no final. Né? Bem a forma soma e produto.
Então, aqui já temos uma implementação do nosso full adder nessa nossa primeira abordagem. Agora, vamos buscar a expressão booleana para CI mais 1, ou seja, o carry de saída do nosso full adder, né? Do nosso somador de um bit, daquele bloco específico. Vamos para a abordagem 2. Vamos escrever CI mais 1 na forma some produto, como fizemos anteriormente. Então, tivemos a expressão anterior de some produto, vamos simplificá-la. Mas agora, repare que não vamos utilizar aquela técnica de adicionar mais termos x, y e ci, já que não altera a saída. Vamos agrupar de imediato esses valores. Vamos agrupar o primeiro com o segundo e o terceiro com o quarto. Vamos ver o que tem de semelhante no primeiro e que tem de semelhante no segundo. Vemos que CI é onde está a semelhança. E no segundo, temos dois termos semelhantes, XYI com o XYI do último. Então, vamos ver como vai ficar. CI em evidência aqui. Então, notamos que esse termo entre parênteses é basicamente um XOR, certo? É um XOR. Enquanto esse termo aqui, temos um sinal barrado mais ele próprio. Portanto, esse sinal se transforma em 1 e esse aqui num XOR, certo? Dessa forma, temos essa versão dessa expressão booleana simplificada. CI end um XOR mais uma porta AND com esses bits de entrada. Então, temos duas abordagens de circuitos para essa saída do carry CI mais 1. Então, temos duas formas. Fica a critério dos alunos definir que formas são essas, para qual prefere seguir. Vamos apresentar as duas e apresentar as diferenças. Agora, nessa abordagem, surgem alguns detalhes a mais. Por exemplo, note que o CI, vamos escrever variáveis ou sinais intermediários, certo? Vamos definir PI como o XOR do primeiro termo e GI como o segundo termo, certo? Podemos definir, certo? Sinais específicos. Note que ambos desses sinais intermediários, eles dependem apenas das entradas. É um ponto bem importante. Esses sinais só dependem das entradas, dos bits referentes às parcelas, não ao carry de entrada, só aos bits das parcelas, dos operandos, mais especificamente. Certo? Agora, considerando os sinais intermediários, vamos construir uma tabela verdade só para eles. Mas olha um detalhe legal de observar. Esses operandos, eles se parecem muito com a expressão booleana do somador, certo? Note, o primeiro termo parece muito com o ZI, que vimos anteriormente, só que exclui-se a parte do carry, e o GI também se parece muito com essa expressão aqui, do say out, só que excluindo o termo do carry. Olha que interessante, né? Parece muito com esses sinais intermediários, parecem com um circuito somador completo, com full adder, só que excluindo os termos do carry.
Vamos construir a tabela verdade. Certo? Aqui é simplesmente um AND. Aqui é uma porta que só, normal, sem nenhuma complexidade. Agora, olha o interessante que eu já tinha mencionado anteriormente. A saída desses sinais intermediários se assemelham com as saídas de um somador excluindo os termos de carry. Esses sinais intermediários, por si só, formam um módulo combinacional que vamos chamar de meio somador. Por que meio somador? Porque ele não considera o carry. Então, ele é meio somador, enquanto o outro era o somador completo, full adder. Esse daqui podemos chamar de half adder. Então, olha que interessante. Assim, é possível escrever os sinais de saída, ZI e o carry out, né, o CI mais 1, em função desses sinais intermediários. Olha que interessante agora. Podemos escrever os sinais de saída, ZI, resultado da soma, e o carry de saída, CI mais 1, em função dos sinais intermediários. Olha que ponto interessante. Assim vai ficar CI é igual ao PI XOR CI e GI para o carry out, né? Para o CI mais 1. Igual ao GI mais o PI AND CI. Na verdade, eu li um pouco errado, que é GI OR PI AND CI. Certo? Então, podemos expressar as saídas em função desses sinais intermediários. Olha o pulo do gato. Novamente, esse termo aqui se parece com um somador. Só que, ao invés de o PI, ele vem um XOR, então XOR e um XOR do CI, igual ao somador. E o outro é a mesma coisa, só que o PI foi substituído, certo? Então, basicamente, segue sendo somador. Só que olha que interessante. Esse termo aqui, ele se parece muito também, ele se assemelha, é igual, idêntico, ao meio somador. Notou isso? Porque antes era XI XOR CI. Agora só mudou as entradas. Ficou PI e CI, certo? Esse daqui é a mesma coisa. Antes era o AND, agora tem um AND mais um GI, ou um OGI. Então não tem muita semelhança. O que a gente vai concluir? Vai concluir que um somador completo, seguindo essa abordagem 2, um somador completo nada mais é do que a junção de dois meios somadores. Olha que interessante. Podemos fazer um somador completo com uma junção de dois módulos meios somadores. O que é muito interessante aqui para vocês fazerem no laboratório. Você constrói um módulo meio somador, um componente meio somador, e aí pode utilizar aquela arquitetura estrutural, certo? Que vocês vão ver no laboratório, que você interconecta componentes para criar componentes mais complexos. Nesse caso, pegamos os componentes mais simples, que é o meio somador, juntamos para construir um somador completo, que é mais complexo. Então, note, x, y entram no XOR, que gera um PI. Esse PI, por sua vez, entra no XOR com CI para gerar o ZI. E esse PI vem também numa porta AND para o somador, para o meio somador, para dar um OU aqui. Então, as duas saídas do primeiro somador servem para gerar, servem como entrada no segundo somador, no segundo meio somador. Reparem nisso. Logo, um somador completo também pode ser visto como a junção, a interconexão
entre dois meios somadores em sequência. Certo? Muito interessante. Esse é uma foto do Milos Serrovac, você já deve ter visto essa abordagem anteriormente, na disciplina anterior, mas fica sempre uma margem. Para quem souber, é uma revisão. Agora que já vimos duas, como implementar o circuito que implementa um somador de N bits, um somador paralelo binário de N bits, com um somador de transporte e propagação de N bits. Vimos o circuito. Vamos ver como que esse circuito, já que ele é combinacional, então, portanto, ele não armazena nada, como esse circuito se integra aquela estrutura com registradores, né? Com o registrador acumulador e com o registrador B. Então, vamos ver. Como visto anteriormente, os números a serem somados pela LU são armazenados nos registradores, o acumulador e o registrador B. A seguir, apresenta um somador binário paralelo, ou somador de transporte propaganda de 4 bits, integrado com os registradores, que armazenam os seus operandos. Vamos ver. Essa é a figura. Vimos aqui na parte de cima, temos um registrador de 4 bits formado por os flip-flops D, certo? 4 flip-flops para formar um registrador de 4 bits, como o registrador B. Note que o registrador B é aquele que tem conexão com os dados da memória. Interessante notar. E temos aqui embaixo outro registrador, o registrador A, que é o acumulador, que é composto, formado por 4 flip-flops do tipo D, para formar esse registrador acumulador. Utilizamos o tipo D aqui como uma simplificação, porque o D, o flip-flop D é o mais simples possível. Mas, claro, pode utilizar o JK, o SR, certo? Também. Claro que vamos ter que fazer aquela configuração dos registradores, dos flip-flops SR ou do flip-flop JK, para que eles façam essa transmissão de dados, certo? Isso aí é circuitos lógicos. Vamos voltar aqui. Então, já vimos, por hora, que temos o registrador B, formado por flip-flops D, e o registrador A, formado por flip-flops A. Os bits da primeira parcela, A3 e A4, são armazenados no registrador acumulador. Enquanto os bits da segunda parcela, para realizar a soma, são armazenados no registrador B. Certo? A soma gerada, ou seja, o resultado, ele aparece nessa saída aqui, S3, S2, S1 e S0. Mas olha que interessante, a saída do somador, a saída do somador completo, do full adder, ele já é utilizado como uma entrada do registrador dos flip-flops A. Ou seja, a saída do full adder, ela já é conectada na entrada do registrador A para armazenar, como a gente viu anteriormente. Certo? Outra coisa importante a observar é que o carry do bit mais significativo, o C4, que está aqui, pode ser usado como o bit de entrada do LSB para expandir para um quinto full adder, se a gente quiser colocar mais módulos full adder aqui, certo? Ou ele pode ser utilizado como para detectar o overflow, né?
Então, a gente utiliza o C4 e o C3 para os dois serem entradas no circuito detector de overflow, que vimos na aula passada como implementar esse circuito, certo? Então, esse C4 tem essas duas possibilidades. Ele virá uma informação para expandir, se a gente quiser implementar um somador de 8, de 16 bits, ou ele pode virar uma entrada para detectar o overflow, certo? Um somador, circuito somador, nós vemos que esse Z0 aqui, ele é a entrada do LSB, certo? Do bit menos significativo. Normalmente, no somador, a gente coloca esse bit aqui como 0, já que não tem carry vindo do LSB. Né? Mas vamos ver um caso específico mais para frente. Certo? Agora vamos ver, estudar e especificar os sinais. Os sinais load, o sinal clear e o sinal transfer. Vamos ver em detalhes cada um. Agora vamos explicar para que serve cada um dos sinais load, clear, transfer. Ou seja, os sinais de controle. Vamos explicar detalhe a cada um. Note que as saídas dos resultados estão conectadas à entrada dos flip-flops. Isso permite armazenar, ou seja, vamos ver o significado do transfer. O transfer, quando o sinal transfer sobe, ou seja, ele passa para o nível alto, ele permite armazenar o resultado da soma, o S3, S2, S1, S0, no registrador A, certo? Então, essa conexão aqui permite armazenar o resultado no registrador A quando o transfer sobe. Então, transfer é o sinal de controle que permite a armazenagem do resultado no acumulador. Tá. Agora vamos ver o load. O sinal load, quando acionado em nível alto, ele carrega os dados buscados da memória, o operando vindo da memória, para o registrador B. Então, os dados da memória são carregados em cada um desses flip-flops que formam o registrador B. Agora já vimos como esses registradores eles se integram ao, ao, ao circuito somador. Agora, daqui a pouco, a gente vai ver cada um dos processos nesse circuito somador. Bem interessante. Agora vamos explicar primeiramente, antes de ir nessa sequência de operações, né, vamos ver o que é uma notação para registradores. Aqui a gente apresenta uma notação para descrever o conteúdo armazenado em determinado registrador, o que nos permite facilitar tanto a facilidade de descrever o conteúdo de um registrador, quanto a gente descrever a transferência de dados entre registradores. Para essa anotação, a gente utiliza o colchete. Sempre que utilizarmos o colchete, escrevemos o conteúdo de um registrador, certo? Então, colchetes A igual a 1011, dizemos que o conteúdo do registrador A é igual a 1011. Essa sequência de bits é armazenada em A. Podemos ler dessa forma também. Agora, que notação utilizaremos para a transferência de dados entre registradores? A gente utilizará a notação colchetes B, seta colchetes A. Em outras palavras,
Isso vai indicar que o conteúdo do registrador B foi transferido para o registrador A. Note que o conteúdo anterior do registrador A é descartado. Não importa, será perdido nessa operação. O importante é que ele vai receber o conteúdo de B. Então, o registrador A é atualizado com o conteúdo de B. Certo? Agora, vamos descrever descrevemos a sequência de operações feitas pela aluna para somar dois binários. 1, 0, 0, 1, por exemplo, né? Estamos criando um exemplo aqui, e o binário 0, 1, 0, 1 como segunda parcela. Primeira parcela é 1, 0, 0, 1, segunda parcela é o 0, 1, 0, 1. Então, vamos ver como que funciona para a Lu executar essa soma. Qual a sequência de tarefas que que esse circuito somador executa? Para isso, vamos considerar que o carry do LSB é zero, porque não vem nada, já que é LSB. Vamos determinar isso, né? Considerar isso. No instante T1, ou seja, no primeiro instante, vem um pulso clear, né? Então, o clear ele é acionado no nível baixo. Ele vem esse sinal conectado nas entradas assíncronas de CLR, que é a entrada clear, do registrador A. No instante 1, quando o clear é acionado em nível baixo, aplica-se uma entrada assíncrona nos flip-flops de A. O que faz essa entrada assíncrona? Vocês já estudaram isso. Ela zera. Tudo que tiver, todo o conteúdo do registrador A é zerado. Certo? Por causa desse sinal assíncrono. Clear. Então, uma vez em T1 vem esse sinal, zera o conteúdo de A do acumulador. Aí vem no instante D2, na subida do load, no acionamento em nível alto do load, os dados da memória são carregados nos flip-flops de B. Então, depois de D2, o B é carregado com binário, com a primeira parcela 1001. Na nossa notação, a gente vai escrever que o conchetes M, que é o conteúdo da memória, do dispositivo de memória, é transferido para o conteúdo de B. Ou seja, em outras palavras, B armazena um conteúdo da memória, um operando vindo da memória. Bom, estamos bem certos com isso. Agora, executamos já dois passos. Aqui, pessoal, eu estou marcando, estou numerando as etapas do processo para você ver aonde que vem o sinal, em que parte desse circuito essa etapa está acontecendo, né? Para a gente especificar em que etapa. Agora que o B já está carregado com o binário da primeira parcela, podemos somar. Olha que interessante. Somamos os dois binários. O binário armazenado em B e o binário armazenado em A, no acumulador. Mas primeiro, antes de fazer isso, vamos verificar quais são os estados desses registradores. O conteúdo de A é 0000. Por quê? Porque ele foi resetado devido ao sinal clear. E o B, por sua vez, ele recebeu os dados vindos da memória do primeiro operando 1001. Tá? Nossa etapa 3 é, considerando que B é 1001 e A é 0000, o somador faz a soma. O somador soma esses dois operandos, gerando uma saída 1001. E aonde essa saída vai ser armazenada? Essa saída vai ser armazenada onde está conectado.
essa saída vai ser armazenada nos flip-flops que compõem o registrador A. Então, no instante T3, quando o T3 for assinado, né, quando o transfer sobe para nível alto, essa saída do somador é carregada e armazenada no registrador A. Então, o registrador A, depois de T3, né, no instante T maior do que T3, esse conteúdo do A, com x A, armazena o resultado da soma, que é 1001. Ou seja, na prática, essa etapa, essa nossa primeira soma, só serve para transferir os dados da memória para o acumulador. Olha que legal isso. A soma, somamos o binário da primeira parcela com 0. Na prática, é só uma transferência dos dados que estavam na memória para o registrador acumulador. Então, note que, por causa dessa etapa, o registrador acumulador não tem que necessariamente estar ligado na memória para receber dados. Agora, para escrever dados, ele tem que estar conectado, porque se essa operação acabou, os dados armazenados em A têm que ser inscritos, têm que ser guardados em algum lugar, nesse caso na memória. Então, tá, tudo bem. Então, essa etapa é só para transferir esse dado, né? Então, agora, o conteúdo de A é igual a 1001. Agora, vamos para a quarta etapa, quarto passo. O segundo operando é armazenado no registrador B, vindo da memória. Então, no segundo pulso de load, B é carregado com o segundo operando 0101. Certo? Então, na nossa notação de registrador, a gente pode escrever isso como, novamente, conteúdo da memória é armazenado no conteúdo de B, no registrador B. Agora a gente realiza a segunda operação de soma, que é o que nós queremos desde o início. Agora, com conteúdo de A igual a 1001 e conteúdo de B igual a 0101, vamos executar a soma entre esses dois conteúdos, entre esses dois operandos, e o armazenamento acontece no registrador A. Já vai para o registrador A. Enquanto, quanto que vai para o registrador A? Quanto armazena em A, de fato? Quanto o transfer sobe pela segunda vez. Caso não haja mais operações com esse conteúdo de A, ou seja, não tem outra parcela, uma terceira parcela para ser carregada a B e executar, bom, não tem mais o que fazer com esse registrador, com esse conteúdo. Então, a gente tem que guardar ele em algum lugar. Então, guarda esse conteúdo de A na memória. E aí vem a notação com x A, seta com x M, para identificar que esse conteúdo de A está para a memória. Agora, já vimos como implementar um somador, a modelar um somador, a implementar um somador de diversas formas, de duas formas. Vimos como essa forma independente está implementada, ela se integra aos registradores, como as operações que a Lua executa para fazer essa soma, né, como essa transferência do conteúdo para o registrador, essa interface com memória, tudo isso a gente viu anteriormente, os sinais de controle. Uma coisa que vocês devem estar se perguntando, professor, tudo bem, existem esses sinais de controle, mas quem emite o sinal de controle? Load, transfer, clear. Quem emite esses sinais de controle? A resposta é um tanto óbvia. É a UC, a unidade de controle. Agora, tudo bem. Tudo isso a gente já viu.
certo? E como implementar esses somadores. Já vimos. Mas olha que interessante, que é sempre legal observar isso. Olha como esse bloco FA aqui, ele funciona como uma caixa preta. A implementação que está dentro desse FA, independe. O que é importante é que ela vai gerar um carry de saída e um resultado da soma. Então, se eu implementei o circuito que implementa esse FA, né, esse full adder, ele é feito seguindo a primeira ou a segunda abordagem, que vimos anteriormente, independe, não importa. Então funciona como uma caixa preta. É sempre bom ter em mente isso para tornar o nosso pensamento mais genérico, sabe? E a gente saber o que é o circuito dentro, né? O que é a implementação do bloco, o que o bloco pode construir como um sistema, sabe? Agora, a gente vai ver justamente isso, um somador binário agindo como um circuito integrado, um CI. Então, vocês já devem ter utilizado CI diversas vezes nos laboratórios de circuito lógico, nos laboratórios de eletrônica, nos laboratórios ao longo do curso. Né? Os CIs, em via de regra, eles funcionam como caixas pretas. Né? Você não vê a implementação que está ali dentro, a não ser que você pegue o datasheet. Né? E eu recomendo todos a olharem os datasheets dos circuitos dos CIs. Mas ali você faz a interconexão sabendo a funcionalidade que ele vai fazer. Então, os somadores binários paralelos também estão disponíveis como circuito integrado. O tipo mais comum de circuito integrado para o somador binário paralelo é o somador com 4 bits. Por exemplo, 74.3, o 74LS283. A diferença desses CIs, eu sugiro que vocês leiam o datasheet de cada um, de identificar qual é um CI TTL, da família TTL, qual é um circuito CMOS, vocês entenderem essas diferenças, né? Que é bem legal. Nesse ponto, a gente vai não querer implementação que está dentro do somador paralelo, mas como que esse somador, como esse CI, ele interage com os sinais de entrada e saída, certo? Nesse caso, utilizaremos como exemplo, né? O CI 74HC8283, que é utilizado pelo TOT. Vamos notar especificar os componentes de cada um desse circuito integrado. Temos os bits A3, A2, A1 e A0, que são os bits da primeira parcela, que vem do acumulador. O P3 e o P2 são os bits de entrada da segunda parcela, que vem do registrador B, certo? O Z0 ali é o carry de entrada do LSB, do bit menos significativo, e temos um carry de saída do bit mais significativo, que aqui a gente denota por C4. Professor, por que C4? Porque a gente está usando aquela notação de CI, certo? E esse somador é de 4 bits. Logo, a saída dele, se você desenhar as caixinhas, você vai ver que é o C4. E os bits da soma é dado por uma sequência de sigma 3, sigma 2, sigma 1 e sigma 0. São as saídas dessa soma. Tá? Vamos supor que queremos construir agora, olha que legal, vimos que o mais comum é um CI de somador com 4 bits. Mas, claro que a gente não se limita a fazer operações de 4 bits. A gente nota que o nosso computador é 64 bits. Então, como que faz? Olha, a gente constrói somadores de bits superior a 4 a partir de CIs de somadores de 4 bits. Certo? É possível a gente combinar esses CIs de modo a construir somadores de N bits. Certo? Nesse caso, nosso específico, a gente vai construir um somador de 8 bits a partir de CIs de somadores de 4 bits. Certo? Vamos ver como que isso é feito.
Para isso, basta conectarmos dois CIs de 4 bits, certo? Ou seja, um módulo full adder podemos conectar de forma que o full adder construa um somador de 4 bits. Em seguida, a gente pode utilizar esse somador de 4 bits como um módulo para construir um de 8 bits, 16 bits, 32 bits e assim por diante, sabe? Então, vamos ver como que funciona essa conexão. Olha que legal, a gente pega um CI, um somador de baixa ordem, que esse primeiro aqui, né? Ou seja, esse bit, esse somador, esse CI, ele executa a soma das entradas dos bits menos significativos, que é esse A3, A2, A1 e A0, enquanto o outro faz a soma dos bits mais significativos. O ponto principal para a gente entender é que a entrada da primeira parcela de 8 bits ela pode ser separada em duas entradas para dois somadores, duas entradas para dois somadores com 4 bits cada. Certo? Isso que é o legal de saber. Esse carry aqui do LSB é o C0. Agora, a conexão, o fluxo de informações, o C4, ele é enviado, ele é conectado no carry de entrada do segundo somador, do CI do segundo somador. É essa conexão aqui que faz essa aglutinação, né? Que nos permite juntar CIs de modo a construir CIs de ordem maior. Aí cada um desses CIs vai produzir uma saída, e a saída total, né, do somador de 8 bits é nada mais do que a aglutinação da saída do somador de baixa ordem com o somador de alta ordem. Do bit menos significativo para o somador dos bits mais significativos. Certo? E o C8 ele pode ser utilizado como carry de entrada do próximo somador, certo? Do próximo módulo somador, ou ele pode ser utilizado para construir um detector de overflow, certo? Ó, note que o CI 1 representa os 4 bits menos significativos e o CI 2 representa os 4 bits mais significativos. Eles realizam as operações com os bits mais significativos. Eu nomeei, né, cada um assim, para ficar para vocês estudarem, né, como material para vocês estudarem. Aqui eu já identifiquei, né, que o C4 é o carry de saída do MSB do somador 1, o que atua como carry de entrada do LSB do somador 2, né? Estão rotulados, 1 e 2 para 1, e o C8 é o carry de saída do MSB do somador 2, né? Que pode ser utilizado conforme foi dito anteriormente. Esse sinal C4 é o que une os dois somadores para formar um somador de 8 bits. Certo? Então, está tudo bem explicado aqui no material para vocês, quando pegarem para ajudar, terem todas essas anotações já. A saída do somador é a aglutinação das saídas do somador 1 e 2. Agora, vamos generalizar. Um somador de n bits pode ser formado com uma rede de n somadores de 4 bits. Aqui eu diferenciei nzão de n. Então, o x é igual a xn, nzão, n-1, e assim por diante. Em cada um desses componentes são vetores que podem ser compostos de 4 bits cada um. Cada um desses vetores aqui são compostos de uma sequência de 4 bits. É só uma generalização bem simples, assim, só questão de nomenclatura. E aqui eu apresento um exemplo com um somador de n igual a 16. Então, um somador de 16 bits. Então, aqui a gente vê
que é possível conectar módulos somadores de 4 bits de forma a formar um somador maior de 16 bits. O interessante dessa figura que o Essegovic nos traz é que ele não traz os operandos de entrada como sendo bits, né? Ou seja, ele não coloca 4 setas, cada seta sendo um bit de entrada. Ele já coloca uma seta, sendo que aquela seta é o vetor X, né? Vetor X de entrada, o vetor Y de entrada. Né? Que é bem interessante isso, que simplifica, né, a interface, a representação. Aqui, olha que situação interessante. Note quanto maior o número de módulos somadores, consequentemente, maior o atraso de propagação da rede somadora. Certo? Se vocês voltarem, quando tiverem voltarem lá atrás, quando eu falo de atraso de propagação, vocês vão ver que existe um termo N-1 lá no atraso de propagação. Então, quanto maior N, maior o atraso de propagação. Por quê? Porque aqui estamos falando de um somador de transporte propagado. Portanto, esses atrasos aqui de cada um desses módulos é acumulativo. Olha que interessante, né? Mas aí, mais para frente, aqui nessa aula, a gente vai ver uma implementação alternativa que nos permite construir somadores de forma mais rápida. A gente acrescenta mais portas e mais entradas a esse somador, a uma implementação, mas que nos permite diminuir o atraso de propagação. Certo? Então, é uma implementação alternativa que a gente vai ver mais para o final da aula, ou, quem sabe, uma próxima aula, sabe? Aqui a gente vai tratar de sistemas complemento de 2. O que vai ser visto nessa etapa? A gente vai ver como a gente pode utilizar o circuito somador, o CI, né, o circuito integrado do somador, para realizar adição e subtração. Se vocês lembrarem, e vocês com certeza assistiram o vídeo da primeira aula, vocês vão lembrar, com certeza, que uma das vantagens de utilizar o sistema complemento de 2, que eu disse na aula passada, era utilizar o mesmo circuito somador, mesmo circuito de portas lógicas, mesmo circuito lógico, para realizar a soma e a subtração. Que, portanto, para implementar a subtração no complemento de 2, não era necessário adicionar grandes complexidades. Então, vamos encerrar a aula. E aqui eu deixo o e-mail de contato, né, para a gente tirar todas as dúvidas que sejam possíveis. E aí vocês me mandam as dúvidas que eu tiro de forma imediata. E eu posso montar uma breve sessão de dúvidas já para a próxima aula. Eu quero agradecer a todos e até a próxima aula.